pessoal, então nesse vídeo nós vamos trabalhar o primeiro exercício de análise dimensional nessa aula 16, tá? Nesse exercício nós vamos falar um pouco sobre esforços e formação de vórtice em pilares. Então o exercício fala o seguinte, olha, o escoamento de um rio em torno de um pilar, de uma ponte, pode formar vórtices redemoinhos a uma frequência eta, em função do diâmetro do pilar, da velocidade de escoamento v, da massa específica da água ρ e da viscosidade do fluido μ. Para uma análise laboratorial em escala, quais seriam os adimensionais que descrevem esse problema? Eu coloquei aqui para vocês essa figura, é uma simulação computacional de escoamento ao redor de corpos, e é muito interessante porque é uma que a mecânica dos fluidos tem contribuído muito na hora de entender um pouco melhor esses fenômenos visualizados computacionalmente. O que acontece? O fluido se aproxima do pilar com uma certa velocidade, ele vai se desviar aqui, certo? Então, dependendo da velocidade do escoamento, esse fluido pode formar uma região aqui atrás vazia, ou pode começar a formar vórtices aqui. E qual que é o problema dessa formação de vórtice? Você pode induzir uma certa vibração nos pilares. Imagina que essa vibração que eu tenho de formação de vórtices, que faz o pilar vibrar, é a mesma frequência natural de vibração do pilar, eu vou chegar num sistema de ressonância e posso derrubar essa ponte. Vocês já devem ter visto, é um vídeo muito clássico dentro da engenharia, o problema da ponte de Itaúma. Essa ponte estava ventando, existe a formação então de vórtices, né, nessa ponte, ela começa a vibrar por conta do vento e a ponte acaba caindo por conta disso. Então, hoje em dia, a simulação computacional de escoamentos fluidos tem ajudado muito a engenharia estrutural a se precaver e a projetar cada vez melhor, né? Essa área que a gente chama de simulação computacional tem um nome, que é fluidodinâmica computacional. Caso vocês se interessem, busquem um pouco aí sobre esse assunto. Mas vamos resolver o exercício. O primeiro passo que nós temos que fazer aqui é elencar essas variáveis. Então, eu vou fazer o passo um e 2 juntos. O passo 2 é trazer as dimensões das variáveis. Como vocês já sabem, aqui a gente vai usar o sistema MLT. Então, olha, as variáveis que eu tenho é a frequência de vibração, eta, frequência é 1 sobre tempo, então vai ser tempo a menos 1. E aqui eu vou colocar aquela tabelinha que ajuda a gente a sintetizar, as nossas dimensões, tá? Então eu tenho aqui a primeira variável, que é a frequência, não tem massa, não tem comprimento e tem tempo a menos 1. A outra variável que eu tenho é o diâmetro do pilar. O diâmetro do pilar é comprimento. Então, diâmetro, 0, 1, 0. A outra, velocidade. Velocidade é comprimento por tempo. Então, eu tenho velocidade, 0, 1, menos 1. Depois eu tenho a massa específica ρ, que é massa por volume. Então, comprimento a menos 3. Então, ρ é 1, menos 3 e 0. E, finalmente, a viscosidade μ. Viscosidade é massa, comprimento a menos 1, tempo a menos 1. Se você não se lembra como a gente chega nas dimensões de viscosidade, façam aí, ó, tal é igual a μ dv dy. Então, dimensão da viscosidade é igual a dimensão da tensão vezes dimensão da espessura dy dividido pela dimensão da velocidade. Dimensão
da tensão é dimensão de força dividido pela dimensão de área, né? Vezes aqui a espessura e velocidade. Então, vocês vão conseguir chegar nessa relação. Lembrando que força é massa vezes aceleração, e aceleração é velocidade dividido pelo tempo. Então, aí vocês conseguem derivar isso daqui. Na aula que eu falo sobre dimensões, e a gente chegou nas dimensões da viscosidade, tá? O passo 3 é escolher a base. Lembrando aquela nossa dica, né? A base a gente pode escolher como uma variável de dimensão, então poderia ser o diâmetro, uma variável de cinemática, né? Que tem a ver com o escoamento, pode ser a velocidade, e uma outra do fluido, pode ser o peso específico, a massa específica. Então, eu vou escolher essas três variáveis como base. Vamos verificar se elas servem de base, ou seja, ver se elas são linearmente independentes. Ó. Calcular o determinante dessa matriz de dimensões. 0 vezes 1 vezes 0 é 0. 1 vezes menos 1 é menos 1 vezes 1 menos 1. 0 vezes 0 vezes menos 3 é 0. 0 vezes 1 vezes 1 é 0. Menos 1 vezes menos 3 é 3 vezes 0 é 0. E 0 vezes 1 vezes 0 é 0. Ou seja, o determinante é diferente de 0. Então, eles são linearmente independentes. Okay? Então, servem como base. Então, nossa base está definida. Nossa base vai ser D, V e ρ. Okay? O que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos adimensionais vão ser em função dessas variáveis e a quarta variável necessária. Olha, se nós temos 5 variáveis e 3 estão na base, nós vamos calcular dois adimensionais. Nosso π1 vai ser igual a d elevado a alfa1, v a alfa2, ρ a alfa3 vezes a frequência, tá? Então vamos calcular aqui, olha, para massa, o nosso diâmetro não tem componente, então é 0 alfa1. Velocidade também não, mais 0 alfa2. Massa específica tem 1, né? 1 alfa3. Eta não tem nada, igual a 0. Então, essa aqui é a massa. Aqui, comprimento. 1 alfa1 mais 1 alfa2 menos 3 alfa3 mais 0 igual a 0. Se você não se lembra, esses valores vêm daqui, olha. O diâmetro tem dimensão 1 no comprimento, velocidade dimensão 1 no comprimento, peso massa específica dimensão 3 no comprimento, tá? E o tempo? Vou ter 0 alfa1 menos alfa2, isso, 0 alfa1 menos alfa2, 0 alfa3 menos 1 igual a 0. Então aqui a gente tem que resolver esse sistema. Olha, aqui eu tiro que alfa2 é igual a menos 1, alfa3 é igual a 0. Então, olha, isso aqui é 0, isso aqui é menos 1. Então vai ficar menos 1 aqui. E alfa1 é igual a menos 1. Certo? Então, nosso π1 vai ser d a menos 1, v a menos 1, ρ a 0 vezes eta, ou eta sobre dv. Esse é o nosso primeiro adimensional. Vamos calcular o segundo adimensional agora. Segundo adimensional, π2 vai ser igual a d a beta 1
V a beta 2, ρ a beta 3, vezes viscosidade. Ops, viscosidade não é essa variável. Viscosidade é a letra grega μ. Pronto. Então vamos lá, fazer nossa equação. Mesma coisa, né? Para massa, 0 beta 1 mais 0 beta 2 mais beta 3 mais 1 igual a 0. Para o comprimento, eu tenho 1 beta 1 mais beta 2 menos 3 beta 3 menos 1, eu tenho 0 beta 1 menos beta 2, 0 beta 3 menos 1 igual a 0. Então, daqui eu também já consigo tirar os valores de beta 2 igual a menos 1, beta 3 igual a menos 1, e aqui, olha, tem então menos 3 vezes menos 1 dá 3, B2 é menos 1, e aqui nós podemos tirar o valor de beta 1. Isso aqui dá menos 1 mais 3 dá 2, menos 1 dá 1, então beta 1 é igual a menos 1. Ou π2 igual d a menos 1, v a menos 1, ρ a menos 1 vezes μ. Ou mi sobre ρ VD. Vejam só, se eu inverto esse número, ele continua sendo adimensional. Se eu escrever ele como ρ VD sobre mi, ele é um adimensional. E esse aqui é o conhecido número de Reynolds. É um número adimensional importante que relaciona forças inerciais com forças viscosas, tá? O número de Reynolds aparece com frequência na análise do escoamento fluido, tá bem? Esse outro número aqui, se a gente escrever ele de uma maneira um pouco mais elegante, ele vai ser o número de Struhal. É também um número importante que relaciona a frequência de oscilação das estruturas, tá? Então, esses dois números adimensionais são os que descrevem o nosso problema. A gente poderia escrever, então, que o nosso problema, que antes era escrito de eta, d, v, ρ e mi, pode ser escrito por uma nova função g do número de Struhal e do número de Reynolds, tá? Essa é a vantagem da análise dimensional. Aqui nós teríamos que fazer uma análise de 5 variáveis. Aqui a gente consegue fazer um gráfico de 2 variáveis, tá? Struhal e Reynolds, por exemplo. Muito interessante essa relação. Vocês podem buscar depois na literatura, existem alguns gráficos experimentais que mostram que quanto aumenta o número de Reynolds, o número de Struhal também aumenta relativamente, tá bem? Então no próximo vídeo nós vamos fazer mais um exercício sobre análise dimensional e aí eu deixo para vocês estudarem em casa com alguns exercícios indicados na literatura, tá bem? Até mais, pessoal!